Então, Michele, desde já te agradeço demais, te passo a palavra e a gente se vê daqui a pouco. Obrigada, Paulo. Obrigada, viu, meu querido irmão? Obrigada. Já, Obrigada a já. todos, companheiros. Muito bom estar com vocês hoje, nessa noite. Uma boa noite a todos, os amigos do SEAC, de Conchal. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, usando os poderes agora da tecnologia, né? Muito bom. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a nossa herança, a nossa origem divina, que nesses tempos de transição, nesse período de dificuldades em que nós nos encontramos, próprios da transição planetária, próprios das necessidades de transformação de cada um de nós, muitas vezes nós nos perdemos da nossa herança divina. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem somos, perdemos a confiança em nós. Muitas vezes nós olhamos para a matéria, para o agora, para o chão, para as dificuldades, para as expiações necessárias e esquecemos de olhar para dentro, onde nós temos um sol interior, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Pai. Então eu agradeço imensamente meus amigos do SEAC de Conchal, aqui do estado de São Paulo, pelo convite para que nós possamos juntos refletir em nossa herança divina. Quando, lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou céus e terra, nós vemos muita figura de linguagem, muito simbolismo. Ali no Gênesis nós temos a figura dos cristos planetários que vão formulando, elaborando, cocriando planetas, transformando-os em casa planetária, em escolas, para que nós possamos nos desenvolver e crescer, onde eles brilham as suas luzes. E nós aqui na Terra temos o nosso Cristo planetário, o nosso Mestre Jesus. Então Jesus é o nosso sol, o nosso governador. E quando nós vemos lá em Gênesis que Deus criou o homem e deu vida, soprando em suas narinas. E nós vemos também em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa? O que Deus soprou em nossas narinas? Isso é poético, né? Isso é uma figura, um simbolismo, mas que traz uma reflexão muito profunda acerca de nós mesmos. Fomos criados por Deus. Fomos criados pelo Pai. Deus é o ser divino, Deus é o Pai, né? Existe na criação Deus, Espírito e matéria. Nós somos espíritos e estamos momentaneamente num corpo material. E Deus está acima de tudo isso. Deus é o incriado, Deus é o amor. Deus é a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Precisamos muito lembrar disso em todos os momentos da nossa existência. Soberanamente bom e justo. Misericordioso. E Deus, com a sua perfeição, com o seu amor, com a luz do Pai, com a luz paterna, nos criou e soprou em nossas narinas a nossa herança divina. Nós somos dotados de sementes divinas, de germes divinos, de perfectibilidade. Todos nós seremos perfeitos, todos nós seremos plenamente felizes, todos nós alcançaremos a nossa perfeição e a nossa plenitude, porque essa é a nossa destinação. Todos nós alcançaremos. Daquele criminoso que se encontra arraigado, comprazido no mal, perdido de si mesmo, como o filho pródigo na parábola, né, do filho pródigo, aquele também se tornará um anjo. Nós, com nossas dificuldades, com as nossas incongruências, com a nossa incoerência muitas vezes, nas nossas lutas e dificuldades, nessa dualidade que nós somos, luz e sombra, seremos perfeitos, plenamente felizes. Faz parte da nossa herança divina. Então, o nosso trabalho
é exatamente desenvolver essa herança divina que há em nós. Compreendê-la, compreender a nós mesmos e permitir que esse germe divino, que essa herança divina ecloda, porque nós somos convidados a uma vida sem limites, a uma vida abundante, a uma vida feliz e plena. Não fomos criados para círculos acanhados, nem mesmo para ficarmos na matéria. A matéria é um recurso, um instrumento para que nós possamos evoluir e crescer por meio das reencarnações sucessivas, até que possamos alcançar a plenitude. Então, o que está em Gênesis mostra para nós que a nossa origem é divina. Que seja qual for a tua luta, a tua dificuldade, as dificuldades que você se encontra nesse momento, você tem muito de divino. Porque você foi criado por Deus para ser feliz. E nós somos todos criados, como Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, todos iguais. Os anjos, nós, os cristos, todos criados da mesma forma, simples e ignorantes, não é? Fomos criados simples, ignorantes, sem saber, em busca do quê? Do conhecimento, do aprendizado, do desenvolvimento para crescer sempre e mais. E é o Pai que nos impulsiona, nos alimenta a esse exercício de desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Deus não escolhe aquele que merece ser amado e aquele que não merece. Porque para ele simplesmente ama. Nós, muitas vezes, nos sentimos, eu não mereço tamanho amor. Às vezes se aproxima de nós, né, num trabalho, um espírito de alta envergadura moral, um espírito angélico, um espírito que já traz construções sólidas no amor. E muitas vezes a gente fala assim, né? Mas eu não mereço. E quem ama, ama. Por acaso escolhe quem merece? Porque isso não seria amor, né? Nós ainda temos um amor acanhado, que impomos condições, mas Deus ama. E o amor divino pode ser representado como o sol, como a luz do sol. A luz do sol não pergunta onde ela vai chegar, se ela deve iluminar o charco, a areia, a grama, a flor, os animais. O sol simplesmente ilumina. E ilumina a todos. Chega a todos. E Deus nos ama assim como o sol, né? Que faz chegar o seu amor aos bons, aos maus, aos justos e aos injustos. Ou seja, Deus nos ama a todos. Então, quando entrarmos nesse processo de eu não mereço, lembremos que Deus não impõe condições para nos amar. E Ele nos criou simples e ignorantes e conhece toda a nossa jornada e sabe quando nós chegaremos à plenitude da perfeição. Então, tá tudo certo. Nós, espíritas, muitas vezes nos cobramos demais. Nós nos cobramos uma perfeição já, agora, né? Não um processo natural a ser construído com maturidade e com o tempo, com as experiências necessárias. A gente quer para agora. Que todos os nossos atos sejam perfeitos, que tudo que a gente faz seja perfeito. E aí a gente entra no quê? No perfeccionismo, que nos afasta da conquista, da construção da perfeição. Porque o perfeccionismo, ele coloca a barreira. Ele faz com que o ser não se aceite como é. Não aceita as suas dificuldades, não aceita nem mesmo os erros que são naturais do processo humano. E aí cai num erro que é extremamente natural, entra num processo de culpa, e barra, paralisa, ocorre uma estagnação mental muito grande. E dessa estagnação mental, os pensamentos passam a ser repetitivos. E a vibração baixa. E aí nós já sabemos o que vai acontecer. Sintonia baixa, culpa, medo. Sintonias espirituais com aqueles espíritos que se afinizam com essas vibrações mais baixas, mais densas.
processos de obsessão, influências mais difíceis, e nós passamos a ter uma dificuldade de executar até as tarefas do dia, né? Aquelas tarefas mais simples. Então, buscar a perfeição não é perfeccionismo. Buscar a perfeição é aquele passo de cada dia. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que faz esforços, né? Esforços para vencer as suas más tendências. É por sua transformação moral. Não é pela sua perfeição agora. Porque nós seremos perfeitos. Mas nós levaremos o tempo necessário para isso. Então, buscar desenvolver em nós, construir em nós, aquele reino divino que o Cristo veio nos ensinar. Porque ele diz para nós assim, o reino dos céus é semelhante a uma semente que foi lançada à terra. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O reino dos céus é como uma rede que vai dentro d'água buscar os peixes. E ele disse para nós, isso já dá para entender que o reino dos céus está dentro de nós, né? Está dentro de nós. Como a semente, como a rede, como o tesouro enterrado no campo. Está dentro de nós. O reino dos céus é o desenvolvimento dessas potências divinas que estão em nós. Não fora de nós. Em nós. E nós já temos tudo o que precisamos para nos tornarmos seres angélicos. Está em nós. Estamos prontos para o processo. Precisamos agora trabalhar por desenvolver esse reino divino que o Cristo diz. O reino de Deus está dentro de vós. Se vos disser que está aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de cada um de nós. Como assim? Leon Denis traz para nós, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro maravilhoso, né? De um ensinamento muito profundo, como tudo que vem, né, de Leon Denis. Ele diz, na terceira parte, no capítulo As Potências da Alma. As potências da alma são esses germes divinos. As potências da alma é o tesouro escondido no campo. Nas potências da alma estão contidas as nossas heranças divinas. Mas muitas vezes nós nos portamos como aquele que está morrendo de fome à porta de um celeiro porque não sabe abrir o celeiro. E o celeiro está repleto de alimentos, o celeiro está repleto de tantos nutrientes, e nós ficamos ali sentindo fome, sede espiritual. Não acontece isso conosco de vez em quando? Por que a gente está com sede e fome espiritual se nós estamos diante de um celeiro repleto de nutriente, de alimento para a vida toda? Porque nós não sabemos abrir o celeiro. Porque nós não conseguimos refletir quais são essas potências que existem em nós e o que fazer para desabrochar essas potências em nós. E a doutrina traz a chave para que nós possamos fazer esse processo e parar de morrer de inanição espiritual. Porque isso nos adoece. Isso faz com que nós nos afastemos da nossa destinação. Isso nos deixa secos por dentro, um vazio espiritual imenso. Então, aqui Leon Denis diz assim, ó, as causas da felicidade não se acham em lugares determinados, no espaço. Porque a gente tem um hábito, né, de achar que a felicidade está em alguma coisa fora de nós. A felicidade está num casamento, a felicidade está numa casa que eu compro, num carro que eu adquiro, numa empresa que eu vou trabalhar e que me paga um salário bom, no filho, 2 filhos, 3 filhos que eu queira ter, em coisas fora, em pessoas. Mas a felicidade não está fora. Não está no mundo espiritual, não está no nosso lar, na cidade Esperança de Eurípides, não está fora de nós. Ele traz aqui para nós, as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós. Em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. As causas da felicidade que nós tanto buscamos fora de nós
e nos aprisionamos e nos escravizamos há milênios a fazer isso fora de nós, que é por isso que nós temos dificuldade de procurá-la em nós, estão aqui dentro de cada um de nós. Dentro de nós. Por isso Cristo diz para nós, o reino de Deus está dentro de nós, dentro de vós. E aí Leon Denis traz para nós, é na vida íntima, é no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Quer ser feliz? Ame-se. Busque desenvolver as potencialidades espirituais que estão em você. Atender às suas necessidades como espírito. Porque nós não somos matéria, nós não somos um corpo físico, essa personalidade que nós nos encontramos no momento. Nós somos espíritos. Estamos temporariamente na matéria, mas somos espíritos. E ele diz aqui para nós, é na vida íntima, é no desabrochar dessas potencialidades, é no desenvolvimento das sementes divinas que há em nós, desse germe divino que há em nós. É que nós vamos alcançar, conquistar e encontrar a verdadeira felicidade. E como fazê-lo? Como fazê-lo, né? Ele diz assim, ó, há em toda a humanidade 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra. Manifesta a personalidade, o eu, com as suas paixões, com as suas fraquezas, com a sua mobilidade, a sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora do nosso proceder, da nossa forma de viver, enquanto ela for a reguladora, nós temos a vida inferior semeada de provações, de males, de dores, recapitulações, expiações. Aí ele diz, é somente a outra interna, profunda, imutável e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é foco de todo o amor e o princípio de todas as ações. É preciso desenvolver o ser espiritual que nós somos. Porque nós temos a predominância ainda da matéria, das ilusões materiais, e essas ilusões materiais não são somente a posse, o ouro, né? O poder. É também quando nós temos dificuldades, por exemplo, no melindre, na facilidade de nos magoar, de nos sentir muito ofendidos. Isso é a predominância da matéria. Isso é a predominância das ilusões materiais. O abafamento da eclosão, do despertar das nossas potencialidades divinas. Isso ocorre em nós porque estamos nesse processo de desenvolvimento e de evolução. Então no desabrochar da nossa vida espiritual é que nós vamos encontrando os recursos para desenvolver essas potencialidades. E aí nós encontramos a consciência, onde estão inseridas as leis divinas. As leis divinas não estão contidas fora de nós, em livros. Muitas vezes nós achamos que está nos escritos sagrados, que são lembretes para que nós possamos ter em nós a nossa consciência da nossa divindade, do que é correto, do que é verdade. Porque as leis divinas estão em nós, em nossa consciência, como nos trazem os espíritos na codificação. A inteligência, a razão, os pensamentos e os sentimentos, são todas potencialidades, sementes divinas em nós. A vontade que nos impulsiona os ideais mais nobres de vida e nos leva a um plano mais leve de vida. Então, são todas potencialidades que precisam ser por nós descortinadas para que a gente consiga vivenciar
a vida como espírito, e não nos permitamos nos aprisionar na matéria, que é passageiro, que é um recurso para o espírito alcançar os degraus da evolução. Mas é um recurso. Muitas vezes nós trocamos, né? Vivemos pela matéria e nos esquecemos como espírito. E aí abandonamos o ser espiritual que nós somos. E vem as dores, as necessidades de espiritualizar a vida, de espiritualizar a existência. É só no desabrochar dessa vida íntima que nós vamos conseguir. Nós temos, então, uma estrutura criadora em nós, no nosso padrão mental. Somos co-criadores em plano menor, como André Luiz nos trouxe, né, na sua obra, nos mostrando que nós criamos a vida que procuramos, de acordo com os nossos pensamentos, como nos trouxe Emmanuel, Leon Denis, a codificação, como nos disse o Cristo Jesus, como nos traz Eurípides Barçanufo na sua metodologia da evangelização. Então, a nossa vida será moldada, modelada de acordo com o que construímos em nossos pensamentos. O nosso pensamento como co-criador, como criador da existência, da vida, ele mobiliza energias, os nossos centros de força, a nossa memória. Construímos, elaboramos sentimentos, modificamos sentimentos, nos transformamos quando nós damos uma cadência à nossa força mental, ao nosso poder criador da nossa mente. Então, por isso é extremamente necessário que nós passemos a educar esses pensamentos na expansão do ser espiritual que nós somos, na expansão de nós mesmos, criando bem para nós, criando bem em nós e em torno de nós, para que esse padrão mental elevado possa direcionar os nossos sentimentos elevados. E assim nós possamos usar da vontade, que é uma potência que direciona o barco da nossa evolução, direciona os nossos atos mentais, a renovação dessa memória, porque tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, fica registrado em nós. Fica registrado na nossa memória. E esses registros de memória se aglutinam de energias, de vibrações que impõem, que interferem nos nossos atos mentais, nos pensamentos, nos sentimentos, em toda a nossa tessitura vibratória, no padrão das nossas, né, vibratório que a gente vibra, emite, constrói. Para que a gente se transforme, né, transforme as más tendências, nós precisamos renovar essa memória, para que ela não fique nos influenciando sempre a fazer as mesmas coisas que nós já sabemos fazer e que não são boas. Então, a necessidade da renovação da memória. Isso a gente consegue com a educação do pensamento no bem, no evangelho do Cristo Jesus, para que a gente possa conformar e modelar a nossa vida no evangelho de Jesus. Então, meus amigos, as potências divinas estão em nós. E nós estamos nessa era do Espírito e nós observamos que essas verdades que a doutrina nos traz, nos trouxe desde o início, hoje estão fazendo parte da ciência, da neurociência, de tantas vertentes da ciência do conhecimento humano. E é tão bom de observar o quanto nós estamos evoluindo e quanto o mundo busca, né? O ser humano tem buscado elaborar melhor o seu padrão mental, cuidar dessa potencialidade divina que nós temos em nós, para que nós possamos viver uma vida mais plena. Porque manter os nossos atos mentais num padrão baixo, recapitulando, semeando dor, nós vamos abafando essas sementes divinas que existem em nós. Então, para que nós possamos fazer essa mudança, o trabalho é diário. Qual é o teu padrão mental? Onde você vibra? O que você pensa acerca de si, acerca da vida? Que tipo de pensamentos você elabora no seu dia a dia? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na rua. O que você está emitindo, né? Porque os nossos pensamentos, eles têm cor, odor, eles têm forma, imagens, energias. Que tipo de pensamentos nós estamos elaborando?
Esses pensamentos são luminosos e nos conduzem a uma vibração mais elevada e salutar, ou nos aprisionam, nos acanham nesse círculo ilusório da matéria, para que nós possamos transformar os sentimentos que trazemos. E quais são os sentimentos que nós trazemos necessitando de reparação? Precisamos fazer um processo de autoconhecimento, conhecer a nós mesmos. Se estamos mais propensos ao orgulho, ao egoísmo, se eu sou mais egoísta, se eu sou mais orgulhoso, porque as chagas da humanidade são essas. E aí tem as suas derivações, as suas ramificações, né? Conhecer a nós mesmos e utilizar da vontade para que nós possamos atingir aquele nível evolutivo que nós desejamos. Vencer essa luta, vencer essa prova, vencer esse obstáculo, essa dificuldade. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Eurípides Barçanufo tem uma mensagem que se chama Em Plena Era Nova. E é uma mensagem em que ele diz que grande parte dos seres humanos na Terra vivem para si, em busca somente de satisfazer as necessidades materiais, de alimentação, do trabalho, de reprodução e nada mais. Passam pela Terra sugando todos os recursos que Deus disponibiliza, sem nada oferecer em troca, sem deixar um rastro de luz, uma mão que amparou, um coração que foi generoso, solidariedade, nada. Só vive para si. E ele fala assim para nós, né? Que muitos de nós já vivemos assim. E será que de tempos em tempos não vivemos assim? Só para nós? Aprisionados num egoísmo, perdidos em nós, fechados, encapsulados, né? Porque o egoísmo e o orgulho, ele provoca em torno de nós uma cápsula vibratória, energética, muito dura, muito grossa. E nós passamos a transitar em torno de nós, só em torno de nós. Não há expansão, nem mental, nem energética, nem dos sentimentos, há somente a manutenção das nossas energias doentes. Isso faz com que o ser fique cada vez mais doente, né? Mais aprisionado nas suas mazelas, nas suas dificuldades. E por isso tem tanta dificuldade de mudar. Então, analisar a nós mesmos, o autoconhecimento nos possibilita conhecer os pontos que precisam de transformação, de mudança. E aí, com maturidade espiritual, usando do pensamento, transformando os sentimentos, direcionando a vontade, usando a inteligência, acionando a consciência, nós vamos nos transformando. Gradativamente, né? Lentamente. Então, ele diz assim para nós, né? Que muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros. E as responsabilidades também são maiores, né? Claro. O espiritismo a rasgar-nos nas mentes acanhadas, entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. O espiritismo nos rasgou esse casulo, né? Que nós estávamos aprisionados em nós, nesse círculo acanhado das ilusões da matéria, das necessidades, somente da satisfação do corpo físico, nos modificou para todo sempre, porque nos mostrou nossa verdadeira destinação, o porquê estamos aqui, o que viemos fazer, para onde vamos, e o ser divino que nós somos, a nossa origem divina. E nos impulsiona para frente, para cima, nos impulsiona no caminho da perfectibilidade, no passo a passo, no dia a dia, vencendo a cada dia mais as nossas mazelas, as nossas lutas, as nossas aflições, fazendo com que, pelo esforço, desabroche em nós essas potencialidades divinas. E ele fala para nós, a humanidade ativa, né, de um ativismo e necessitada a construir seu porvir de triunfos, nos conclama o trabalho. Se fomos despertados, se estamos iluminados pela luz do Consolador, sabemos quem somos, o que viemos fazer, para onde vamos. Nós temos muito a oferecer. Ai, mas eu não tenho nada para dar. Deus não erra.
nós temos muito a oferecer. Nós temos muito a dar. E a mudança do mundo necessita de mãos operosas, mentes operosas, valorosas na expansão do bem. E todos nós podemos doar o bem, onde estivermos. E é exatamente esse é o X da questão, né? Onde estamos? No nosso lar, no nosso trabalho, na rua, na via pública. Todos nós podemos dar de nós o melhor na expansão do bem para que esse mundo se transforme. Ele diz que a humanidade necessitada, aprisionada nas ilusões da matéria, nas ilusões da posse, nas coisas efêmeras, tristes, vazios, porque estão apartados da compreensão da sua herança divina, necessita de nós. E nos conclama ao trabalho da expansão do bem onde estivermos. E ele diz aqui, né, essa frase é maravilhosa. Eurípides fala: o espírito é um monumento vivo de Deus. Você já foi em algum local onde você olhou uma obra de arte, um monumento, e você ficou, nossa, eu fico assim com coisas da natureza. Árvores são a minha paixão. E eu passo e fico, olha, meu marido também, ele sabe, né? Eu vou viajar, eu falo, gente, olha isso. Ele fala, é árvore. Que árvore é essa? Isso é um monumento. E Deus olha para nós e diz, olha, você é o meu monumento. O Espírito é o monumento vivo de Deus, que a cada vida está mais brilhante, está mais belo, está mais leve, está mais próximo da sua destinação. Você é o monumento vivo de Deus. E ele diz assim, o Criador amorável. Honremos, então, a nossa origem divina. Honremos a nossa origem divina, criando o bem, como chuva de bênçãos ao longo das nossas próprias pegadas. É preciso honrar, santificar a nossa vida, a nossa existência, as oportunidades de trabalho que chegam até nós, as oportunidades do relacionamento familiar, a abençoada doutrina. É preciso santificar e honrar. É preciso honrar a nós mesmos como seres divinos que somos, porque somos seres divinos, criados à imagem e semelhança do Pai. Honremos isso. Honremos isso. Então, quando nos sentirmos deserdados, solitários, sofridos, sozinhos, magoados, lembra que isso aí é só uma ilusão. É ilusão, é passageira, é transitório. Porque, em verdade, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, brilha a tua luz, e quando o mundo fizer um movimento para apagar a tua luz, brilha mais ainda, porque se um companheiro de jornada te pede a túnica, dá também a capa. Porque se alguém te obrigar a andar 1000 passos e para você for difícil, for penoso, for custoso, anda mais 2000. Porque você vai ver que há luz nele também. E você deixa de achar isso ruim e passa a amar aquele que te obriga hoje e que amanhã será um espírito afim, aquele que você aprendeu a amar. Então vamos viver como espíritos que somos. Aí ele traz para nós, como a gente vai fazer isso? Criando bem, expandindo bem, vivendo o bem, como chuva de bênçãos, chuva que passa. Tem chovido aí? Hoje choveu muito aqui. Chuva de luzes. Nós podemos ofertar chuva de luz ao semelhante, ao próximo, aquele que mora conosco, o que trabalha conosco, aquele na casa espírita, todos. Aquele estranho na rua que é um irmão. Aos governantes que precisam muito da nossa melhor vibração. Chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas, dos nossos passos, por onde passarmos. E ele traz para nós, irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante, porque a rotina nos escraviza, né? Nos aprisiona.
Como é difícil, estava falando com o Paulo sobre isso hoje. Aconteceram tantas coisas e eu e o Paulo batendo um papo aí. A rotina nos escraviza e a gente precisa fazer o esforço de romper o casulo da rotina escravizante. Senão a gente só vai fazer o quê? Só a manutenção da matéria, do corpo físico. Então é preciso fazer um exercício, um esforço para romper isso. E em cada dia renasce a luz de uma nova vida. Olha, a gente esperando uma nova existência depois que a gente desencarnar e fazer o processo do plano reencarnatório para reencarnar de novo. Cada dia é uma vida nova. Cada dia é uma página em branco que a gente vai escrever ali de acordo com a nossa vontade. Então, em cada dia renasce a luz de uma nova vida. E com a morte, somente morrem as ilusões. Só as ilusões morrem. Nós somos imortais. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, viver. Viver e ser mais do que pó. Viver e ser mais do que pó é forte, né? Porque existem mortos na carne? Existem. Existem. A maioria da humanidade morre na carne. Se interna na carne, reencarna, nasce e morre para a verdade. Vive somente para as ilusões da matéria, esquece da sua herança divina, esquece o ser espiritual que é, vive como se só a matéria existisse, fosse verdade real, esquece de cultivar-se a si mesmo como um campo, se esquece como herdeiro do Criador, se esquece como monumento vivo de Deus. E assim adoece, acrisola, enrijece. É preciso lutar, servir, doar, expandir o bem, expandir o amor, para que a gente possa estar vivo, vivo na carne, vivo na matéria, porque as ilusões da matéria são muitas, né? Nós temos imensos recursos para que haja um entorpecimento mental, um entorpecimento da matéria, e a gente passe nessa vida cheio de atividade por fora e vazios de atividade dentro de nossos corações e do ser espiritual que nós somos. Então, meus irmãos, o convite hoje é para que nós possamos viver como espíritos, santificar a existência, honrar a nossa herança divina, confiar nas potencialidades que existem em nós e doar o bem onde estivermos. E quando cairmos, porque vai acontecer. Com todos nós que aqui nos encontramos. O momento de cair, nós vamos recapitular, levantar e recomeçar. Porque o erro, a queda, faz parte do processo. Nenhuma criança, nenhum bebê aprende a andar, já vai correr uma maratona, né? É um processo natural. Vamos aprender, vamos cair, vamos levantar. E o bebê não fica questionando, ai, meu Deus, eu caí, não vou levantar mais, porque se eu levantar, eu vou cair de novo. Não, né? Ele cai, levanta e continua. Às vezes tem um chorinho, às vezes não tem. Mas nós ficamos, nossa, mas eu errei, nossa, mas eu já sei isso, por que eu errei de novo? Ai, eu não mereço. E começamos a densificar as vibrações. Vamos nos aceitar com as nossas mazelas para que nós possamos enxergá-las, porque quando a gente não aceita, a gente não quer enxergar. E se a gente não enxergar, não vai ter como mudar. Quando nós nos aceitamos, fazemos as pazes conosco, passamos a nos amar, nós conseguimos enxergar o que vem à tona pedindo transformação e nós faremos o esforço para renovar e transformar. Nós vamos nos transformar, nós vamos mudar, nós vamos nos melhorar. Mas quando nós não queremos enxergar, nós não conseguimos mudar. Então vamos brilhar a nossa luz, porque a nova era chegou, nos convidando ao trabalho do amor, porque todos nós que aqui nos encontramos, e os que vierem assistir depois, todos nós temos um compromisso espiritual com Jesus. Todos nós. Você tem um compromisso espiritual com Jesus. Então brilha a tua luz, expanda o teu bem. Vamos nos esforçar, porque juntos somos mais fortes. Meus queridos, um grande abraço a vocês. Obrigada aos irmãos do SEAC de Conchal pelo convite amoroso. Paulo, meu irmão querido, obrigada. Obrigada por esse reencontro, por termos nos reencontrado. Obrigada, viu, pelo convite. Que Jesus abençoe essa casa
amiga, com muita luz, muita luz. Obrigada. Nós agradecemos, Michele, muito mesmo. Você perguntou se choveu. Choveu hoje aqui no meio do dia, mas foi Aqui uma outra choveu chuva. muito. Choveu bastante aqui também. Mas agora foi outra chuva, uma outra chuva de boas sugestões para que nós possamos refletir. Muito legal, muito bom mesmo. A tua fala foi ótima. E eu Obrigada, fiquei viu? pensando aqui que talvez das parábolas de Jesus, a que mais nos traga essa ideia e essa certeza dessa nossa herança divina, talvez seja a parábola dos dois irmãos, né? Ou a parábola do filho pródigo. Que a gente possa também lembrarmos que nós temos essa casa do Pai sempre que nós precisarmos para retornarmos a ela. E o pai está lá sempre de braços abertos e vai correr para nos receber. Faz de encontro, e beija, e põe anel, e põe sandália. Beija, e faz festa, e mata o novilho, e faz churrasco. Sempre. E uma coisa interessante também que eu fiquei refletindo aqui enquanto você falava, você que é professora, né, que é da área da educação, o quanto que está tudo muito atrelado, né, porque nós aprendemos também que o ato de educar nada mais é do que tirar de dentro do ser aquilo que já está lá. Exatamente. É auxiliar para que a herança divina, para que o ser desenvolva as potências, e a gente fica querendo colocar coisa dentro. A gente quer colocar dentro quando a ideia é tirar de dentro, né? Muito bom mesmo. Muito obrigado, querida. Obrigada a todos. Eu vou pedir para você fazer a prece final para a gente, mas antes eu queria só citar algumas cidades que estão conosco aqui, cidades da região, cidades um pouquinho mais longe. Temos Curvelo, em Minas Gerais, Rio Claro, Aguaí, São Paulo, capital, Tupã, Conchal, Mojimirim, Arara, Santa Bárbara do Oeste e outras que o pessoal aqui, talvez a Suzano, acabei de ver aqui o Marco, Suzano, enfim, muitas cidades nos prestigiando, além do pessoal que está conosco aqui presencialmente. Você pode fazer a prece para nós, por gentileza? Faço, com alegria. Obrigada, viu, Paulo? Obrigada a todos, amigos queridos, obrigada. Vamos juntos, então? Elevar os pensamentos a Jesus, agradecer ao nosso amigo divino, ao nosso mestre, o nosso governador, rogando que ele possa adentrar todos os lares, todos os corações reunidos nesse momento, os amigos do SEAC, os que se encontram ligados nos seus lares, e que nós possamos expandir o nosso amor, sentir o Cristo em nossos corações, a nos aconchegar, nos fortalecer, balsamizando as dores e fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, a nossa confiança, a nossa esperança e o ser divino que há em nós. E assim possamos fazer luz, agradecer a Deus, e que essas vibrações amorosas possam alcançar os irmãos em sofrimento, nos leitos de dor, em seus lares, hospitais, aqueles encarnados e desencarnados, os irmãos que passam por tratamentos. Rogamos, Senhor, pelos lares em desajuste e pedimos, Divino Senhor, por nossos governantes e pedimos por todos os corações compromissados convosco possam ser fortalecidos e que juntos possamos fazer o melhor que pudermos e acender, brilhar o nosso amor, a nossa luz, mas necessitamos de vós, Senhor, para que possamos refletir o vosso amor, para que possamos refletir a vossa presença. Sê conosco, Divino Mestre, e nos conduza no caminho da luz e no caminho do amor. Obrigada, Divino Mestre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Temos aqui também a Sandra de Jundiaí, que colocou aqui. Michele, muitíssimo obrigado.
Obrigada, amigo. pela tua fala. Adorei, adorei. Obrigado por esse Obrigada. reencontro. Que nós Obrigada, possamos viu? ter outras oportunidades. Teremos. Teremos, se Deus quiser. Então, nesse momento, a gente vai separar aqui a nossa transmissão. O pessoal que está aqui presencialmente, o Daniel vai seguir com vocês com o sorteio, depois a parte do passe. E quem está online conosco, aguarde um minutinho que a gente já retorna com a vibração. Michele, beijo grande. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.